Olá, aqui é a doutora Marina Giatti, eu sou pediatra do Criança em Crise e nesse vídeo eu vim falar para vocês os 5 principais erros que as mães costumam cometer durante a introdução alimentar. A gente sabe que a introdução alimentar deve ser feita a partir dos 6 meses, com sinais de prontidão, já falamos bastante sobre isso, mas eu queria comentar com vocês os 5 principais erros que eu vejo no consultório, que eu vejo os meus pacientes fazerem, que eu vejo as pessoas ao meu redor fazerem, que acabam atrapalhando a introdução alimentar e acabam levando as mães, às vezes, para um caminho do desespero, o caminho de dar mais leite do que a criança precisa, o caminho de achar que o filho dela é seletivo e não come nada já na introdução alimentar. Então, o primeiro erro de todos é o de esperar que a criança aceite tudo de cara. É claro que vão ter crianças que vão abrir a boca para todo o alimento, vão comer bastante quantidade, principalmente nesses primeiros meses, mas isso não é regra para todo mundo. Então a primeira dica, o primeiro erro que a gente comete é achar que a gente vai conseguir apresentar todos os alimentos, que a criança vai aceitar todos os alimentos logo nas primeiras vezes que você oferece esse alimento para a criança. Então a gente sabe que nas primeiras semanas, alguns lugares falam de 4 a 6 semanas, até ali os 2 meses, então até o seu bebê completar 8 meses, ele ainda está numa fase de experimentação, ele está numa fase de exploração, ele está numa fase de conhecer o alimento, ele está numa fase de explorar, de pegar, de cheirar, de colocar na boca, às vezes jogar para o lado, e isso faz parte da introdução alimentar. Algumas crianças vão comer de cara e outras não vão aceitar. E o que a gente deve fazer quando elas não aceitarem? É ter paciência, é continuar oferecendo, é continuar ofertando, é não substituir aquela refeição por exemplo, uma mamadeira a mais, já que na maioria das vezes essas crianças que começam a introdução alimentar não aceitando grandes quantidades, vão continuar amamentando, ou no peito, ou a fórmula, enfim, elas vão continuar aceitando aproximadamente a mesma quantidade de leite, até que a quantidade de alimentação seja grande o suficiente para que ela tenha menos fome e não necessite de mamar tantas vezes. Então, o primeiro erro é a gente achar que logo de cara essa criança vai aceitar grandes quantidades. O segundo erro, e um erro bastante frequente, é achar que uma vez introduzido o alimento e a criança não aceitou, ela não gosta desse alimento. Então, a gente fala que esse alimento precisa ser apresentado aproximadamente umas 12 vezes para que a criança realmente não aceite. Imagine só você que ela ficou 9 meses dentro da barriga, depois mais 6 meses fora, nesse mundo, totalizando aí, 6 mais 9, 15 meses de vida, em que a criança nunca comeu nada, né? Ela nunca experimentou nada. É a partir de agora que ela vai começar a desenvolver o seu paladar. Claro que o paladar já tem uma influência lá desde dentro da barriga com o sabor do líquido amniótico, e isso a gente sabe que é influenciado pelo que a mãe come, mas esse bebê ainda não tem o paladar definido. Então a gente precisa insistir várias vezes no alimento para de fato dizer que não gosta. E já dizer que não gosta não é uma coisa muito legal, porque a gente acaba taxando, né? A gente acaba rotulando a criança de que, meu filho não gosta de tal coisa. E ele experimentou uma vez apenas. Às vezes, essa vez que ele experimentou, ele não tinha nem maturidade para engolir o alimento, ele não tinha nem maturidade ainda para aproveitar. Então, a gente nunca deve achar que o seu filho não gosta de alguma coisa simplesmente porque da primeira vez que o foi ofertado, ele não aceitou. E para ajudar nisso também, a gente pode oferecer esse alimento de outras formas, né? Cozido, ralado, em purê, assado. Então, tem várias formas de se oferecer o mesmo alimento, várias apresentações diferentes, e a gente deve sempre tentar, sim, para que a gente consiga moldar o paladar do bebê, moldar o paladar da criança com alimentos saudáveis, com alimentos in natura, sem aquele excesso de temperos e sal e etc. Então, o segundo erro é achar que uma vez que a criança experimentou e não gostou, ela não gosta mais daquele alimento. O terceiro erro, que é bem comum, algumas mães não querem que a criança faça sujeira. Então, o terceiro erro é achar que a introdução alimentar vai ser limpinha, que a introdução alimentar vai ser controlada, né? Que a criança não vai jogar o prato no chão, que a criança não vai empurrar a colherzinha, que a criança não vai jogar comida no chão. Isso é um erro porque a gente precisa deixar a criança explorar, né? A gente precisa permitir um pouco de sujeira. A gente não pode sempre oferecer, não tô falando que é errado oferecer a comida na colher para a criança, isso não é, né? Existe o método tradicional
nutricional e método BLW, que é tema de outro vídeo, mas a gente sabe que deixar a criança encostar no alimento, deixar a criança pegar a colher, errar a boca, cair pelo lado, deixar a criança amassar o alimento com a mão, claro que numa fase inicial, né? Eu sei que uma criança mais velha a gente acaba ensinando que ela não deve brincar com a comida, que a comida é sagrada, enfim, mas nessa fase inicial a criança não tem maturidade para isso e a gente deve sim deixá-la explorar o alimento, deixá-la colocar a mão no alimento, porque ela certamente cria uma relação muito melhor. Então, o terceiro erro é achar que a alimentação vai ser limpinha, né? Que introdução alimentar vai ser livre de sujeira e na grande maioria das vezes não é e nem deve ser. A gente deve deixar a criança livremente para explorar. Então, dicas para melhorar isso é usar aqueles aventais de plástico de manga comprida. Tem mãe que forra o chão com um pedaço de plástico para depois ficar mais fácil para lavar. Para quem tem cachorrinho em casa, é uma ótima pedida. Deixa o cachorrinho comendo os restos de alimento que caem no chão, para aqueles que podem comer esse tipo de comida, né? Então, existem aí algumas soluções. Tem mãe que coloca a criança dentro de uma bacia, dentro de uma piscininha inflável, para depois ficar mais fácil para limpar. Tem mãe que deixa a criança comer só de fralda também, porque daí não suja tanto a roupa. Então, tem várias formas aí de minimizar a sujeira e de permitir que a criança se divirta também na introdução alimentar. O quarto erro é querer que a criança coma tudo, né? Então, muitas vezes, além da primeira expectativa lá de achar que a criança vai aceitar logo de cara a alimentação, é querer que ela raspe o prato, é querer que ela coma X colheradas, e muitas vezes essa estimativa vem da nossa cabeça, da nossa percepção do que a gente acha que é muito, né? E aí mora um problema, porque a gente começa a criar aquela relação com o alimento que não é saudável, né? Então, come tudo, senão não vai assistir televisão, isso para os pouquinho mais velhos, né? Só mais uma garfada, senão não vai ter sobremesa, precisa raspar o prato, senão não vai brincar, e a gente acaba criando uma relação tão ruim com o alimento, né? Então, no começo da vida, a mãe empurra o alimento pra gente. Depois, lá na pré-adolescência, que a gente tá gordinho, né? Porque hoje em dia, muitas crianças estão passando por essa fase de obesidade, a gente quer tirar o alimento da criança. Então, realmente não faz sentido esse tipo de comportamento e a gente precisa aprender a respeitar os sinais de saciedade da criança. E isso começa na introdução alimentar. Então, seu filho tá lá, ele fez não, balançou a cabeça, empurrou a colher, jogou o pratinho para longe, não quer abrir a boca, muito provavelmente ele está saciado, mesmo que ele tenha comido pouca quantidade. A gente deve respeitar esses sinais de saciedade e não insistir na comida. Quando a gente insiste, a gente desregula esse centro de saciedade que é tão presente no ser humano, mas que a gente acaba perdendo, né? Muitos de nós adultos comemos por compulsão, comemos até ver o fim do pacote, sem respeitar os nossos sinais de saciedade, sem respeitar a nossa fome. E aí que reside o grande problema, né? A gente tem uma pandemia de obesidade no mundo e parte disso está relacionado com o fato da gente não conseguir parar de comer quando a gente está satisfeito. Então a gente precisa trabalhar isso desde a infância e respeitar os sinais de saciedade do bebê. É uma forma de treinar isso, de aprender a respeitar os sinais de saciedade. Isso vale para introdução alimentar, isso vale mais para frente também. E o quinto erro, muito comum, é achar que a criança não vai gostar de comidas diferentes. Eu falo diferente porque tem aí várias comidas que a gente acha que não é para o paladar da criança, né? Vou citar alguns exemplos aqui, mas isso vale para um monte de comida, né? Mas, por exemplo, limão, que judiação deixar a criança chupar limão, maracujá sem açúcar, abacate sem adoçar, né? Muitas vezes as mães mandam lá na caixinha, doutora, como que eu ofereço abacate? Porque puro é muito ruim. Não é ruim, gente. Ruim é o que a gente faz com o nosso paladar, né? Ruim é a gente se acostumar que tudo tem que ser adoçado, que tudo tem que colocar açúcar, adoçante, enfim. Então, a gente precisa entender que o paladar da criança ainda não foi desenvolvido, que a gente tem que trabalhar com ele desde cedo. E que se a gente acha que o paladar da criança é igual ao nosso, que ela não pode comer gengibre, que ela não pode comer canela porque é muito forte, que ela não pode comer limão, que não pode temperar com vinagre, que não pode usar um pouquinho de pimenta do reino, a gente acaba também ajudando esse paladar infantil, né, que é aquele paladar de carboidrato simples e carninha, né, aquela criança que só come arroz, feijão e carninha, que não experimenta nada além disso, né, nenhum legume diferente, nenhuma fruta diferente, nenhuma verdura diferente, porque os adultos acham que isso não é comida de criança. Então, um quinto erro muito comum é achar que comida de adulto não é para criança. Então, a gente precisa quebrar esse mito, a gente precisa entender que qualquer comida de verdade pode ser comida por uma criança, respeitando as limitações aí de cada idade,
idade, principalmente relacionada à consistência, não tanto ao paladar, tá? Então, respeitar aí os cortes do BLW pro engasgo, respeitar a idade da criança, então amendoim, essas coisas que tem risco maior de engasgo, pipoca, etc, né? Que também é tema de outro vídeo. Respeitar isso, mas em relação ao paladar, a gente deve sim estimular com que a criança coma a maior variedade possível de alimentos. Então, a gente não deve deixar aquela alimentação baseada em arroz, feijão e carninha, né? Isso não é comida de criança, isso não deveria ser o prato de uma criança no dia a dia. A criança precisa comer variedade, a criança precisa experimentar vários alimentos e pode dar um limão para seu filho chupar, porque eu tenho certeza que ele vai gostar. A maioria das crianças gosta, não precisa adoçar, não precisa de nada adicionado. E não é judiação com a criança, não dá dó da criança colocá-la para experimentar esses alimentos diferentes. Então, esses são os 5 principais erros que eu vejo muito comumente na introdução alimentar. Espero que você consiga não cometê-los, ou se você já cometeu esse erro, você tente consertá-lo, que ainda dá tempo. Sempre dá tempo de melhorar a alimentação. A gente vai viver aí 100 anos, então a gente tem 100 anos para trabalhar na nossa alimentação. Nunca é tarde para a gente fazer mudanças no nosso estilo de vida. Então, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.